Olá pessoal, sejam bem-vindos ao A Fórmula para o Sucesso e a Riqueza, o canal que te ensina a construir riqueza e viver de forma inteligente. Você já sentiu que, por mais que trabalhe duro, ainda está muito longe de conquistar aquilo que seus pais tinham com facilidade? Já se perguntou por que comprar uma casa hoje parece impossível, enquanto os mais velhos conseguiram isso com um salário médio e pouco esforço? Neste vídeo, vamos colocar os números na mesa e comparar, sem rodeios, o que mudou de verdade entre as gerações. Será que os jovens de hoje são mesmo preguiçosos e gastam tudo em bobagens? Ou estão lutando contra um sistema que ficou simplesmente inviável? Se você está cansado de ouvir que a culpa é sua, mas sente que a conta não fecha, fique até o fim, porque os dados vão abrir seus olhos e talvez mudar sua forma de pensar sobre dinheiro, carreira e futuro. O custo de vida disparou tanto para as gerações mais jovens que hoje elas têm 86% menos poder de compra do que os baby boomers tinham quando estavam em seus 20 e poucos anos. Os boomers são aqueles nascidos entre 1946 e 1964 e viveram uma época em que tudo era muito mais acessível: casas, carros, educação. Mesmo assim, ouvimos constantemente que as gerações mais novas têm uma série de falhas, que são preguiçosas ou que gastam todo o dinheiro em coisas supérfluas como torradas com abacate. Há um debate constante sobre se os jovens de hoje são mais fracos do que os de antigamente, mas quando se observa os dados, fica evidente que a questão não é preguiça ou distração causada pelo TikTok, mas sim um cenário econômico muito mais desafiador. Em 2022, quando a média dos millennials completou 33 anos, o preço médio de uma casa nos Estados Unidos era de $433 mil. A renda familiar média naquele ano era de aproximadamente $70 mil. Se alguém decidisse usar 100% da sua renda para comprar uma casa, levaria cerca de 6,11 anos para quitá-la. Claro que isso é irrealista. Ninguém gasta toda a renda em uma casa, mas serve como uma boa métrica comparativa entre gerações. Essa métrica é conhecida como razão entre preço da casa e renda, e nos permite medir o quanto uma casa está acessível ou não. Comparando com os boomers, em 1988, quando eles também estavam com cerca de 33 anos, o preço médio de uma casa era de $110 mil, e a renda média era de cerca de $27 mil. Isso dá uma razão de 4 anos de salário para comprar uma casa. Alguns profissionais com rendas mais altas conseguiam até pagar uma casa com apenas 1 ou 2 anos de trabalho. Historicamente, uma casa custava cerca de 5 vezes a renda anual de uma família americana. Durante a bolha imobiliária de 2006 a 2008, essa razão chegou a 7. E atualmente, essa proporção ultrapassou até mesmo os níveis daquela bolha. No Reino Unido, a situação é ainda pior. A razão entre preço de casa e renda média está acima de 7 há mais de uma década e recentemente ultrapassou 9. Ou seja, um britânico médio está ainda mais prejudicado que um americano médio quando se trata de adquirir uma casa. E não para por aí. Analisando um gráfico da renda familiar média versus o índice de preços das casas no Iowa, o Case-Shiller Index, fica claro que, de 1955 até cerca de 2005, a renda acompanhava ou superava os preços das casas. Mas, desde então, o preço dos imóveis disparou, ultrapassando de longe a renda média. O mesmo gráfico mostra que depois da crise de 2008, os preços caíram temporariamente, mas voltaram a subir de forma vertiginosa. Hoje, estão muito acima da capacidade de compra da maioria das pessoas. Outro gráfico revela a diferença entre a inflação e os preços dos imóveis entre 1970 e 2023. Enquanto o índice de preços ao consumidor subiu de forma linear, o preço das casas explodiu. Segundo dados do Bureau of Labor Statistics,
Uma casa de US$ 100 mil em 1990 equivaleria a uma de US$ 377 mil hoje. Mas o custo de vida geral no mesmo período teria subido para cerca de US$ 231 mil. Ou seja, as casas encareceram, muito mais do que a inflação comum. Parte da explicação está na demografia. Os boomers enfrentavam menos concorrência, já que a população era menor. A demanda por casas era mais baixa, o que deixava tudo mais acessível. Além disso, casavam-se mais cedo, criando domicílios com dupla renda desde cedo, o que facilitava a compra de imóveis. Hoje, os millennials demoram mais para sair da casa dos pais, casar e formar famílias. Cerca de 45% deles ainda não vivem em domicílios próprios, enquanto entre as gerações anteriores esse número era de 69%, ou até 85% para os da chamada geração silenciosa. Outro fator é a educação. O custo das universidades está em níveis absurdos. O preço médio de uma faculdade, seja pública ou privada, varia de 30 mil a 50 mil dólares por ano. A dívida estudantil já ultrapassa 1,7 trilhão de dólares. Entre 1991 e 2021, o valor médio das mensalidades mais do que dobrou e a dívida média dos formandos triplicou, passando de 10 mil para 30 mil dólares. Cerca de 7% dos devedores devem mais de 100 mil dólares. E o pior, o valor de um diploma universitário está diminuindo. Muitos cursos não garantem mais um bom retorno financeiro, especialmente porque agora existem outras formas de gerar renda, como o empreendedorismo digital. Mesmo assim, o número de formandos aumentou 250% desde 1970, o que significa muito mais competição por empregos. Isso tem um impacto direto no mercado de trabalho. Hoje, cargos de entrada exigem experiência anterior, o que é paradoxal. A média salarial inicial gira entre 50 e 60 mil dólares por ano, mas muitos nem sequer conseguem isso. Os millennials e a geração Z estão começando a vida adulta em uma posição econômica muito mais frágil. Mais dívidas, salários mais baixos, custo de vida mais alto. Os preços dos combustíveis, por exemplo, estão entre 40% e 60% mais altos do que na juventude dos boomers. Os carros também são um problema grave. O pagamento mensal médio de um carro hoje é de 716 dólares, com prazos de financiamento que duram em média 69 meses. Isso significa que muitas pessoas estão assumindo dívidas impagáveis, principalmente com os juros dos financiamentos subindo. Dívidas com cartões de crédito e financiamento de automóveis estão em níveis recordes. Quando somamos tudo isso, habitação, educação, transporte, custo de vida, mais redes sociais e distrações constantes, vemos que a situação é quase insustentável. A sociedade moderna progrediu bastante em questões sociais e raciais, mas economicamente as gerações mais jovens estão em clara desvantagem. Os mais velhos sempre vão achar que sofreram mais, mas os dados mostram outra realidade. Hoje, 73% dos millennials vivem de salário em salário, assim como 66% da geração Z. E isso limita demais qualquer tentativa de planejamento financeiro. Se alguém quer alugar uma casa, a regra ideal é que o aluguel consuma no máximo 30% da renda bruta mensal. Isso permite que sobrem recursos para despesas essenciais. Quem ganha 50 mil dólares por ano deveria gastar até 1.250 dólares por mês em aluguel. Em cidades caras como Boston e Seattle, isso é quase impossível. Se for necessário ultrapassar essa faixa, é preciso controlar com muito mais rigor os outros gastos. Na hora de comprar uma casa, essa mesma regra dos 30% se aplica aos custos com financiamento, seguros e impostos. Já com automóveis, o ideal é que os pagamentos mensais não ultrapassem 10% da renda bruta. Mas isso também está cada vez mais difícil, especialmente com as taxas de juros atuais
que chegam a variar entre 8% e 13% ao ano em financiamentos. Por isso, o melhor cenário possível é quitar o carro à vista, se for viável, e manter os demais gastos dentro do orçamento. Reduzir despesas é fundamental, mas poupar e investir também. Um dos primeiros passos é contribuir com uma conta de aposentadoria individual, como uma Roth IRA. Nela, os rendimentos crescem sem impostos. Atualmente é possível depositar até $6.500 por ano. Apenas $250 mensais nessa conta, ao longo de 40 anos, podem render cerca de $940 mil. Se você investir $400 por mês, o valor pode ultrapassar 1,44 milhão. E se conseguir contribuir o valor máximo todos os anos, esse montante chega a quase $2 milhões. Outro ponto importante é aumentar a renda. E uma das formas mais eficazes é trocar de emprego com certa frequência. Dados do Wall Street Journal mostram que quem troca de trabalho costuma ganhar mais do que quem permanece. Muitas dessas mudanças, mesmo que sejam apenas de cargo lateral, vêm acompanhadas de aumentos salariais que variam entre 10% e 30%. Muitos profissionais da área de tecnologia, especialmente no Vale do Silício, já adotaram essa estratégia como padrão. Permanecem em uma empresa por 1 ou 2 anos, mudam para outra com melhor salário, aprendem novas habilidades e vão subindo na carreira. Em uma década, estão em posições muito mais elevadas e ganhando bem mais do que teriam se tivessem ficado no mesmo lugar. Essa troca de emprego constante não é recomendada para todos, especialmente se você ama o que faz e está em um ambiente saudável. Mas se suas finanças estão apertadas e você sente que não há espaço para crescimento, essa pode ser uma alternativa a considerar seriamente. A outra realidade que precisa ser encarada é o aumento expressivo no custo da educação. Nas décadas anteriores, fazer faculdade era algo financeiramente acessível para grande parte dos jovens. Hoje, o cenário é completamente diferente. As mensalidades das universidades, tanto públicas quanto privadas, dispararam a níveis absurdos. Um curso que custava em torno de $10 mil por ano na década de 1990 pode hoje facilmente ultrapassar os $50 mil por ano. E isso sem contar os custos adicionais com moradia, alimentação, transporte e livros. Consequentemente, a dívida estudantil se tornou um fardo praticamente inevitável para quem deseja obter um diploma universitário. Atualmente, os Estados Unidos enfrentam uma crise de dívida estudantil que soma mais de $1,7 trilhão. O saldo médio devedor por aluno triplicou nas últimas décadas, passando de cerca de $10 mil para $30 mil. E aproximadamente 7% dos devedores devem mais de $100 mil. Isso compromete diretamente a capacidade de jovens adultos investirem em imóveis, poupança para a aposentadoria ou até mesmo formar uma família. Outro fator que agrava essa situação é o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Mesmo com o crescimento do número de formandos, um aumento de 250% desde 1970, o número de vagas disponíveis não cresceu na mesma proporção, o que significa que há muito mais candidatos para o mesmo número de oportunidades. E o mais irônico é que muitos cargos considerados iniciais exigem experiência prévia, algo que teoricamente não deveria ser exigido de quem está começando. O salário inicial médio para um recém-formado gira em torno de $50 a $60 mil por ano, e ainda assim, nem todos conseguem alcançar esse patamar. Muitos acabam aceitando posições com remunerações mais baixas apenas para entrar no mercado, enquanto lidam com altos custos de vida e dívidas estudantis que não param de crescer. Quando falamos sobre transporte, o carro é outro ponto crítico. Os pagamentos mensais médios por veículos nos Estados Unidos atualmente giram em torno de $716.
E os prazos dos financiamentos também aumentaram significativamente, com a média chegando a 69 meses, ou seja, quase 6 anos. As taxas de juros de financiamento também dispararam, com muitos contratos variando entre 8% e até 13%, o que torna a compra de um veículo uma despesa muito mais onerosa do que era para os boomers. E tudo isso contribui para o crescimento das dívidas de consumo, especialmente no cartão de crédito. Com o aumento geral dos preços, muitas pessoas estão recorrendo ao crédito para manter seu padrão de vida, mesmo que isso signifique pagar juros altos ou se endividar ainda mais. Isso se tornou um círculo vicioso difícil de quebrar. Além disso, há a influência das redes sociais e da tecnologia. A exposição constante a estilos de vida aparentemente perfeitos cria uma sensação de comparação permanente e insatisfação. Jovens sentem pressão para acompanhar padrões que, muitas vezes, não condizem com sua realidade financeira. Gastam mais do que podem para manter uma imagem, o que agrava ainda mais a situação financeira individual. Mesmo com todos esses desafios, ainda é possível tomar atitudes que amenizem os impactos dessa desigualdade geracional. Um dos primeiros passos é controlar os gastos e manter a vida dentro do que é financeiramente viável. Um estudo recente aponta que 73% dos millennials vivem de salário em salário, enquanto 66% da geração Z enfrenta o mesmo problema. Ou seja, a maioria está em situação financeira frágil, sem margem para imprevistos ou oportunidades. Uma regra comum é que o custo do aluguel não ultrapasse 30% da renda bruta mensal. Essa proporção foi criada para garantir que ainda haja dinheiro suficiente para outras despesas essenciais, como alimentação, saúde, transporte e lazer. Por exemplo, se uma pessoa ganha $50 mil por ano, o ideal seria que o aluguel mensal não passasse de $1.250. Mas essa meta é cada vez mais difícil de atingir em grandes cidades como Nova York, São Francisco e Boston, onde os preços dos imóveis são absurdos. O mesmo princípio de 30% se aplica às prestações de um financiamento imobiliário. Se o valor somado da hipoteca, seguros e impostos ultrapassar esse limite, há grande risco de a pessoa se endividar. Em relação aos carros, a recomendação é que os pagamentos mensais fiquem abaixo de 10% da renda bruta. Mas, com as atuais taxas de juros e preços dos veículos, essa é uma meta difícil para muitos. Uma alternativa viável para quem deseja melhorar sua situação financeira a longo prazo é investir regularmente. A contribuição para contas de aposentadoria como o Roth IRA, por exemplo, permite que o dinheiro cresça livre de impostos ao longo dos anos. Com aportes mensais de apenas $250 durante 40 anos, considerando a média de retorno do mercado, é possível acumular cerca de $940 mil. Se o valor for aumentado para $400 mensais, o saldo final pode ultrapassar 1,4 milhão. E se a pessoa conseguir atingir o valor máximo de contribuição anual, o montante pode se aproximar de 2 milhões. Outra estratégia para melhorar a renda é mudar de emprego com frequência. Dados do Wall Street Journal mostram que quem troca de trabalho regularmente tende a ter aumentos salariais maiores do que aqueles que permanecem por muitos anos na mesma empresa. Em média, mudanças de emprego podem resultar em aumentos de 10%, 20% ou até 30% no salário. Muitos profissionais da área de tecnologia, especialmente no Vale do Silício, aplicam essa estratégia, permanecendo entre 1 e 2 anos em cada empresa antes de se moverem para outra. Isso acelera o crescimento na carreira, aumenta o aprendizado e, claro, melhora a remuneração. Mesmo com todas essas possibilidades, é preciso reconhecer que as novas gerações estão começando a vida adulta em desvantagem.
têm menos poder de compra, enfrentam mais competição, maiores custos com moradia, transporte e educação, e ainda são pressionadas por uma sociedade que exige resultados rápidos. Não se trata de preguiça ou falta de foco, mas de um ambiente econômico estruturalmente mais difícil. Portanto, quando os mais velhos dizem que as gerações mais novas não querem trabalhar, ou que gastam dinheiro com frivolidades como café, gourmet ou torradas com abacate, é importante lembrar que essa é apenas a superfície do problema. O que está por trás é um sistema desigual, que exige mais esforço para obter os mesmos resultados de décadas atrás. Ainda assim, é possível se planejar, investir com inteligência, buscar formas de aumentar a renda e, principalmente, aprender a viver dentro dos próprios limites. A realidade mudou, e se adaptar a ela é essencial para que as novas gerações tenham a chance de alcançar a estabilidade financeira. E, quem sabe, até superar o que as gerações anteriores conquistaram. Se você também sente que está correndo uma maratona com os pés presos ao chão, saiba que não está sozinho, mas também não está sem saída. Informar-se, adaptar-se e agir são as únicas formas de virar o jogo. Por isso, comece hoje a tomar decisões mais conscientes sobre seu dinheiro, seus hábitos e seu futuro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar aprendendo como prosperar mesmo em tempos difíceis. O caminho é mais duro, mas com estratégia, ele é possível.